Olá, é uma alegria estar com você outra vez aqui no programa Adoração em Família, e dessa vez para tratar de um tema muito importante, protegendo o coração da igreja contra o mal. E para a nossa discussão, como sempre, a professora Gláucia Corquisco, pastor Josanã Alves e o pastor Edson Schock. Começa agora mais um programa Adoração em Família. Já voltamos para tratar então desse tema, protegendo o coração da igreja contra o mal. O nosso estudo ele é embasado sempre na Santa Bíblia, a Palavra do Senhor, e no livro O Coração da Igreja, na Palavra, na Missão, que tem sido o nosso manual de estudo. Professora, pode nos ajudar com uma oração para começar a nossa discussão desse dia? Vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui com a Tua Palavra aberta. Queremos compreender mais e aprender de Ti. Nos acompanhe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós sempre começamos com a Palavra do Senhor e o pastor Schock, nesse momento, vai nos encaminhar nesse estudo da Palavra do Senhor. A grande pergunta é como nós podemos proteger nossa igreja, nossas famílias, contra os ataques do mal. E o livro de Tiago, o capítulo 3 e o verso 17, diz que nós todos devíamos buscar a sabedoria. E então isso dá como fruto o seguinte, vamos ler o verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Isso dá como resultado a sabedoria de Deus. E creio que quando nós temos a sabedoria de Deus conosco, nunca jamais nós vamos a ter em nossa família as acechanças entrando com força em nossa casa, porque seremos protegidos como aquele castelo forte das acechanças do mal. A gente vive num drama o tempo inteiro do grande conflito. O mal tenta nos destruir a cada tempo. Não dá para fugir dessa situação. O que nós podemos fazer, então, para nos proteger, já que não temos como fugir do drama do grande conflito? Vejam, a Bíblia diz no livro do Apocalipse que nós devemos vencer como Cristo venceu. E Cristo venceu com a palavra. Quando o inimigo veio tentar a Jesus Cristo, ele não chamou um anjo, ele não chamou o Pai, ele não chamou a comissão da igreja, ele se apoiou na palavra. Por isso é tão importante esse conhecimento bíblico. O livro diz, essa semana no nosso estudo, que quando necessitarmos, eu achei bonito isso, Deus vai enviar como que um trovão, aquela palavra que nós temos guardado no coração para a nossa mente, como um trovão, para nos proteger dos ataques do inimigo. Professor, ele falou de palavra de Deus, de mensagem do Senhor guardada na nossa mente. Isso me faz lembrar da escola sabatina, não? E como que essa palavra pode ficar gravada na nossa mente, né? Eu acho muito interessante, pastores, a estratégia que alguns pais usam, muitos pais e muitos professores da escola sabatina, e eu acho que ela deve ser multiplicada, é de memorizar verso a verso da Bíblia. Com a criança desde pequenininha. Esses dias eu estava assistindo um videozinho, uma criança de 1 aninho, ela mal podia falar, mas ela dizia os pedacinhos do versinho da Bíblia que a mamãe tinha ensinado para ela. Que preciosidade. Alguns fazem livros, fazem cadernos, fazem agendas, fazem até coisas assim inovadoras, diferentes, mas a questão é memorizar com a criança um verso da Bíblia, porque isso vai ficar registrado. E a palavra é como um muro de proteção. Agora, se a palavra de Deus é um muro de proteção nessa luta do bem contra o mal, qual seria uma boa maneira prática de estudar a palavra, pastor Josanã? Qual seria uma forma prática de estudarmos para guardar essas mensagens no nosso coração? Ellen White também diz que para estudarmos a Bíblia temos que ter um método. Ela fala muito disso, um método de estudo da Bíblia. E, para mim, o método de estudo da Bíblia é a lição da escola sabatina. Então, a lição da escola sabatina, ela vai te fazer compreender o texto bíblico, aplicar o texto bíblico
e responder, dialogar com a mensagem bíblica. Então, eu acho que essa é uma maneira muito didática e como a igreja trabalha, desde o pequeno lá no hall até o adulto, um método para compreender o texto bíblico através da lição da Escola Sabatina. Pastor Edson, Já pensou esse livro que temos estudado este ano, estamos estudando, o livro de Daniel? Quando teríamos imaginado ler esse livro de Daniel por 3 meses? Normalmente uno lê um passagem aqui, um passagem lá, às vezes assiste uma palestra, ou leva um curso de Daniel, que é muito mais curto, mas você estuda na casa, depois confirma com algumas leituras complementares, depois vai à igreja, continua estudando, e não tem como não saber mais. Quem se afirma na palavra sempre vai se afirmar também na fé. Por isso que creio que o método do estudo da Bíblia sistemático nos ajudará a ter uma conexão maior com Deus, com sua palavra, com sua vontade. E isso nos dará, sem dúvida, forças para vencer o inimigo. o que a perseverança tem a ver com esse tema? O que a perseverança tem a ver com estudar a Bíblia diariamente? É uma coisa fácil? É uma coisa que acontece naturalmente, espontânea? Como é que é esse tema? Eu creio que com o tempo você vai desenvolvendo tanto amor pela palavra que você começa a sentir que faz parte de você. Faz falta quando você não faz. Uhum. Mas nem todos os dias é assim. Nem todos os dias eu acordo com vontade de estudar a Bíblia. E eu creio que no começo também não é assim, né? Precisa ser implementada uma rotina com força, com domínio próprio, não, pastor? Sim, exatamente. Mas principalmente nas crianças. As crianças, elas são muito atraídas hoje pelo visual, por telas, por coisas que mudam rapidamente. E a palavra é estática ali, está parada, as letras. E é esse cuidado de fazer com que se torne um hábito. Com o tempo, esse hábito vai incorporar na vida da criança também. Por isso, pastor, que eu penso assim, para cada um de nós, como pais ou professores da Escola Sabatina, incentivar o estudo da palavra, ele tem que vir acompanhado. Esse método pode ser o mais sistemático que for, bonitinho, todo organizado, mas ele pode ser simples ou mais complexo, mas assim, ele precisa vir acompanhado de oração. Sem o acompanhamento do abrir da palavra com a oração, nenhum método vai ser duradouro, a palavra não frutifica. Nós temos que ter a combinação de um método de estudo bíblico e com muita oração, pedindo o Espírito Santo para que nos faça compreender essa palavra. Professora, como você é do Ministério da Criança, qual o valor da rotina nessa formação desse muro na vida de uma criança e de uma adolescente? A rotina é fundamental. Nenhuma criança aprende se não for de forma sistemática. Hoje em dia existem alguns perfis, algumas crianças um pouquinho diferentes, mas o fato é que todos os estudos nos levam a entender que quando a gente põe uma coisa atrás da outra como rotineira, a criança aprende e persiste. E isso vale para a gente, para nós adultos também. Gera segurança. Gera segurança, exatamente. E isso dá como resultado, em todas as crianças, os hábitos, né? Quando não tem hábitos, é porque se repetiram algumas ações na vida dele. E para que existam hábitos saudáveis, tem que haver um tutor, alguém que leve da mão para educá-lo sobre isso. Creio que por isso existem os pais, e para isso estão os professores da Escola Sabatina, para ensinar a levar rotinas e que dão como resultado hábitos santos, não? Hábitos de vida em comunidade, hábitos de estudo da Bíblia, hábitos missionários, hábitos de fidelidade. Hábitos. Veja que estudar a Bíblia é uma questão de vida ou morte. Se você estuda, o Senhor vai estar ao seu lado, será a sua proteção. Se você não estuda, você vai ter que enfrentar o mal sozinho. E aí a morte poderá ser o seu fim. Pastor Edson, o senhor pode orar conosco para terminarmos o tema de hoje? Vamos orar. Querido Pai, por favor, Senhor, que em cada lar onde se invoque teu nome, o Senhor possa colocar aquele muro protetor e que tua palavra sempre esteja perante nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos aqui mais um programa Adoração em Família. Um forte abraço e até o próximo programa.
Tchau.